Não existe pessoa no mundo que possa ser isenta de ser vítima de algum tipo de preconceito. A gente não tem a independência que a gente quer ter por inteiro ainda. De poder ir num lugar que você consiga andar 100% sozinha e consiga fazer as coisas do seu jeito. O preconceito é contra as pessoas gordas. E ser gorda é uma característica do corpo da gente que foi apagada por muito tempo por conta desse preconceito. Você vivenciou na sua cozinha ou com a sua cozinha preconceito no Brasil? Bastante, bastante. Aqui é cuscuz de mandioca, aqui é semente de abóbora com quiabo e camarão. Tem que comer tudo, viu? Frase de mãe isso. Porque Isso é frase de mãe. Se eu não comer tudo, eu brigo, eu choro. E você, já sofreu preconceito na sua vida? Você já pensou na sua origem? Eu cresci entre livros, aulas e viagens. Quebrei linhas retas e deslizei em parábolas. Sou o fruto linear e contraditório da minha interação com o mundo. Um roteiro variado, nunca foi um monólogo. Bem-vindo ao meu universo. Obrigado. Você se considera uma pessoa preconceituosa? Ser chamado de racista ou homofóbico ofende você? Será que nós podemos dizer com toda segurança, eu não tenho preconceito? Mais adequado seria falar em preconceitos no plural, porque eles são muitos, variados, quase infinitos, internalizados pela educação, pela família e pela sociedade. Muitas vezes é difícil que nós consigamos perceber. No nosso bate-papo de hoje, vamos tentar entender de onde surgem os preconceitos, como eles se refletem na sociedade e, o mais importante, quais as formas de combatê-los. Ela certamente já passou pela sua timeline. E se você nunca recebeu um vídeo dela de algum amigo, provavelmente está usando pouco as redes sociais. Pequena na estatura, mas enorme na comédia, a influenciadora Lohane Silva, mais conhecida como Pequena Lô, acumula quase 11 milhões de seguidores com suas esquetes bem-humoradas sobre o cotidiano. E aborda com leveza um tema muito duro, o capacitismo. Existe muita ignorância sobre estes temas e é frequente que as pessoas imaginem que você tenha nanismo. Você teria como nos ajudar a explicar melhor a sua condição? É nomeado de displasia óssea, o que eu tenho, porque a síndrome mesmo específica não foi descoberta. É uma síndrome rara, mas não é nanismo. Eu já falei sobre isso, mas as pessoas ainda insistem em falar. Mesmo se eu tivesse, não seria um problema. Mas eu falo sobre, mas as pessoas usam isso para me atacar como capacitismo e preconceito. Lore, ó, Luísa, Lorena, menina, Lohane, vó. A vó confunde porque Lorena e Lohane parecem a mesma coisa. Então, tudo bem, acontece, já acostumei. Muitas vezes, vendo seus vídeos de um humor muito leve e muito bom, as pessoas podem dizer, ela conseguiu, ela superou seu problema pelo humor. Você não gosta desse discurso, né? Não, eu acho que eu não estou superando nada, são coisas diferentes, o meu jeito de ser e ser uma pessoa com deficiência, ter uma deficiência, isso não me fez superar para ser o que eu sou hoje. Sempre foi o meu jeito, antes mesmo da deficiência, e é o que a gente luta todo dia. Antes vem o jeito da pessoa e não a deficiência em primeiro lugar. Na história, as guerras são quase sempre contadas pelos olhos dos chefes de Estado ou dos generais. Os conflitos armados, não podemos esquecer, vêm acompanhados de crises humanitárias.
Mortes em massa, violação de direitos humanos e ondas de refugiados. A chegada repentina de estrangeiros atiça outro tipo de preconceito, a xenofobia. Apesar da fama de ser um país aberto e sem preconceitos, o Brasil mostra uma face distinta e negativa por vezes. As pessoas, elas te julgam por raça, por cor, por jeito que você trabalha. Acho que a minha vivência como descendente de asiático e como pessoa racializada em si passa por microagressões a vida inteira, né? E fetichização, né? Tipo, da mulher asiática, tudo mais, e de estereótipos genéricos e que, tipo, não se refere a mim. Eu vim à Zona Leste de São Paulo para conhecer o trabalho do Chef Sam, que usa seu talento para driblar todos os dias o sabor amargo do preconceito. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Obrigado. E vamos te convidar a saborear a delícia africana de casa. Será um grande prazer, chefe, será um grande prazer. Seja bem-vindo. Obrigado, com licença. Soyez les bienvenus. Merci, monsieur. Chef Sam, muito obrigado por receber aqui na sua cozinha. Já colocamos nossos uniformes de trabalho, o seu muito mais bonito do que o meu, muito mais colorido. Primeiro, eu vou te agradecer de vir aqui na minha cozinha comigo hoje. Sua roupa também bonita. Você sabe que os africanos gostam de roupas coloridas. Essas coisas coloridas que deixam o africano feliz. Hoje vamos cozinhar um prato que eu chamo de Nelson Mandela, um prato que eu fiz homenageado a ele. O cheiro é ótimo. Esse aqui. E este aqui é o camarão Moído. Esse camarão é africano, não é do Brasil. Esse camarão moído africano. Não é... Pode provar. provar assim. Sim, pode provar. Um camarão mesmo. Você já pensou na palavra preconceito? Ele significa um conceito feito antes da experiência, ou seja, um conceito sem exame crítico, sem fundamento, um pré-conceito. Do ponto de vista científico, é uma atitude equivocada. Normalmente as pessoas, elas geram preconceito a partir do momento que elas só te veem e não te conhecem. Preconceito é você mesmo não sendo preconceituoso com você mesmo se aceitando. Porque muitos de nós não se aceitam, entendeu? Então você se aceitando, você impõe o respeito às outras pessoas. Em uma sociedade em que a magreza é vista como ideal de beleza a ser alcançado, um tipo específico de preconceito se alastrou, a gordofobia. A doutora em comunicação e mídia, professora e pesquisadora Agnes Arruda, escreveu um livro sobre o tema e usa suas redes sociais para acolher especialmente as mulheres e educar quem julga de forma cruel o corpo alheio. Eu queria começar com uma distinção porque eu não sei. Eu usava lipofobia. Você usa no seu texto gordofobia. Há uma diferença das palavras? Ah, sim, e ela é muito importante, né? Primeiro que o preconceito ele é contra as pessoas gordas. E ser gorda é uma característica do corpo da gente que foi apagada por muito tempo por conta desse preconceito. Então, quando a gente vai falar do preconceito, lipofobia, ele se enquadra também nessa ideia de você mascarar algo que
teoricamente não deveria ser falado. Eu sou gorda e eu sofro preconceito por ser gorda. A perspectiva da lipofobia, da aversão à gordura, do preconceito à gordura como um todo, ela é muito mais acadêmica e relacionada a essas questões muito mais macro do que a condição social e ao estigma que a pessoa gorda carrega em sociedade. Então tem essa distinção e é importante a gente usar os termos. Se não tem a palavra, é como se a coisa não existisse. E ela existe, ela é muito concreta e as pessoas sofrem e sofrem muito em relação a isso. Então é uma distinção importante de ser feita. Então, na sua pesquisa e no seu depoimento existencial, gordofobia remete mais diretamente ao preconceito contra a pessoa em si. Exatamente. Enquanto que lipofobia seria um pouco mais eufemístico, um pouco mais leve, um pouco maior. É uma forma da gente falar assim, não é bem isso que você está falando, isso não existe, né? Então vamos pensar aqui em algo bonito que as pessoas não sabem exatamente do que se trata, então as pessoas precisam entender. Ninguém fala que uma pessoa é lipo. Não, a gente chama a pessoa de gorda. A gente fala, essa é uma pessoa, ou adiposa, que seria, né, o outro termo. Mas também, quando isso vem de uma maneira pejorativa. Então, se a pessoa é chamada de gorda, inclusive esse termo utilizado como um xingamento, que não deveria ser uma característica, o preconceito é contra a pessoa gorda. Eu preciso olhar frontalmente para o preconceito. Eu preciso reconhecer o meu limite e, a partir dele, dizer: aqui eu errei, aqui eu não sinto como deveria, aqui eu poderia melhorar, eu vou ler, conviver, ouvir o debate e tentar mudar. Jamais invocando argumento histórico, foi sempre assim. Jamais invocando argumento sociológico, todo mundo pensa assim. E jamais invocando, na minha época era assim, porque minha época é hoje, o ano e o momento que eu estou vivendo. E aqui eu sou desafiado a ser melhor. Preconceito não é só uma postura. Preconceito na fala ou no gesto, ele dói, ele diminui a autoestima e ele até mata. Eu acho que isso deveria de não existir o preconceito, mas até as pessoas se conscientizarem dessa forma vai ser um pouquinho difícil. Nós temos que estudar muito a cabeça das pessoas, né? Orientá-los, principalmente as crianças, desde pequeno, porque hoje o sexo é uma coisa que você não pode obrigar uma criança. Se ele quer ser menino, é uma menina, como que você vai fazer? É seu filho? É seu irmão? Você vai jogar na rua? Não, você tem que dar um apoio. É o sentido dele, então vamos apoiá-lo. Nós não vamos perder essa criança. Fazendo um retrospecto, na Idade Média, por exemplo, se um homem fosse homoafetivo, como Ricardo Coração de Leão ou Felipe Augusto da França, e fosse rei, isso não era um problema. No Brasil se dizia que Pelé não sofria racismo por ser famoso, bem-sucedido, talentoso. A fama te blinda de sofrer preconceito? Não. Eu acho que à medida que eu cresci nas redes sociais, isso aumentou. E é uma maneira das pessoas me atacarem sendo capacitista. E eles falam que não estão sendo, mas é nítido. Né? E ao mesmo tempo eu acho que é um incômodo que gera neles por a gente estar conseguindo conquistar esse espaço, não só eu, mas outras pessoas com deficiência que eu sigo, acompanho, que tem conteúdo, tem talento, e eu acho que isso incomoda um pouco as pessoas que talvez estejam frustradas. Eu não tenho dúvida que o preconceito tem aquilo que alguns psicólogos podem chamar de denegação. Ou seja, eu nego no outro o que eu sinto que me incomoda. Eu vou querer destruir no outro a fraqueza que eu sinto. Porque o preconceito é sempre um espelho virado sobre mim, sobre meus medos e os meus limites. Então eu concordo, o preconceito revela muito do meu limite, muito mais do que eu vejo no outro. É muito mais daquilo que eu não quero ver em mim. O movimento crescente de inclusão na iniciativa privada é notável. As empresas realmente
entenderam que devem abraçar a tolerância e a diversidade como parte da sua imagem. Você já ouviu falar em tokenismo? O ativista Martin Luther King foi o primeiro a utilizar o termo na década de 1960, para se referir, na época, à inclusão apenas de fachada de quem faz parte de grupos vulneráveis. Contratar um funcionário negro, promover uma outra mulher, designar um colaborador trans para uma função de chefia, mas em um setor de pouca relevância. Tudo para gerar uma sensação de igualdade ou diversidade sem um esforço real para fortalecer, ampliar, melhorar a participação desses grupos. À primeira vista, as práticas tokenistas parecem inofensivas, mas podem reforçar estereótipos e aumentar até barreiras. Em vez do grupo inteiro, apenas um representante se beneficia. Passa a ser a rolha que impede mais visibilidade e colabora só para o marketing da instituição. Em uma pesquisa com dado muito inquietante, 65% de pessoas com poder de contratação afirmam que não contratariam pessoas gordas. A carreira é um ponto crítico? Sim, todos os espaços, né, tem questões de segregação dessas pessoas. Então, quando a gente fala que está para além da perspectiva estética, a gente fala também dessa dimensão, porque o estereótipo da pessoa gorda, entre tantos, né, é o estereótipo da pessoa que é preguiçosa, que é desleixada, que não tem força de vontade, porque se tivesse, era magra, ia para academia, né? Não é só ter força de vontade, não é só querer, não é só fechar a boca. Então, as pessoas, sem me conhecer, sem saber da minha formação, da minha experiência profissional, de como eu sou, da minha identidade, do meu perfil, elas olham e já assumem que eu fico em casa, sentada, vendo televisão, comendo pizza, batata frita, tomando refrigerante o dia inteiro. Que delícia. Né? Que tentação. Mas é o que assumem a partir de um diagnóstico único e simplesmente visual de quem eu sou. Segundo o IBGE, no Brasil nós temos cerca de 8,4% da população com algum tipo de deficiência. São 17,3 milhões de pessoas, é um número muito expressivo. Você acha que, apesar desse número ser expressivo, as pessoas ainda estão invisíveis? Qual é o problema mais comum nesse campo? Com certeza, eu acho que a falta de acessibilidade ainda é encontrada em todos os lugares. Eu mesma, recentemente, fui num evento muito grande que não tinha acessibilidade e eu estava trabalhando no evento, então foi algo que eu acabei expondo a falta de acessibilidade em até lugares que a gente acha que não vai ter. Então, é algo que ainda a gente passa muito, a gente vive muitas situações e a gente não tem a independência que a gente quer ter por inteiro ainda, de poder ir num lugar que você consiga andar 100% sozinha e consiga fazer as coisas do seu jeito. Preconceito pode influenciar a nossa maneira de agir, de refletir e até atos de discriminação direta contra pessoas ou grupos sociais. O preconceito existe no mundo, existe no Brasil. Preconceito contra tudo que possa ser diferente. Você vivenciou na sua cozinha ou com a sua cozinha preconceito no Brasil? Bastante. Eu não vou mentir, que no começo foi muito difícil. Passava 2 dias sem vender um prato. E aí cheguei a chamar taxistas em frente. Porque eu montei um restaurante sem experiência. Chamei taxista, vem provar aqui. Não. Nem quis, nem de graça. Uma vez fui entregar a comida. Aí cheguei lá na porta da pessoa para entregar a comida. O homem falou, não tem dinheiro. Eu não chamo. Ele negou de haver chamado a comida.
Vou deixá-lo aqui com a sua arte, vou aguardar esse prato maravilhoso. Já vamos para comer. isso, será um grande prazer. Comer, tá bom? Obrigado. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Tout à l'heure, monsieur. À bientôt. Ok. Além do preconceito, as pessoas com deficiência também são vítimas frequentes de violência física e psicológica. Você já passou por uma situação deste tipo? Bem-vindo ao meu universo. Bem-vindo ao meu universo. Compartilhar experiências positivas com pessoas diferentes pode ser uma chave para reduzir o preconceito e formar sociedades mais tolerantes. Considerado um dos maiores especialistas em crimes de ódio do mundo, o professor de criminologia na Cardiff University, Matthew Williams, explica que esse processo não é fácil, mas é possível. And one of the key learnings from social psychology on the study of prejudice is that to reduce prejudice and to increase tolerance of others, the best thing we can actually do is experience positive contact with people very different from us. For example, in very metropolitan areas like London, you might see a lot more social mixing of different groups of people. And what you end up finding when you ask people how they feel about people different from them, they often come back with quite high ratings on measures such as respect and tolerance. You go to a small town where there is a very monocultural setup, if you like, where there are majority white people, for example, and you ask them the same questions, and they often come back with very different answers, and they are less tolerant and less accepting of difference. And this is purely because they've had a lack of positive experience of interacting with people different from them. And ultimately, what we have to do is tackle this in education primarily. This is where we can actually ensure more mixing happens, and if mixing doesn't happen in schools, we can at least introduce teaching materials that reflect other cultures more broadly. Chegou a comida. Chegou e tem um cheiro maravilhoso, chefe. Um cheiro maravilhoso. Que linda bandeja. Obrigado. A ideia é comer com a mão e pegando isso, tanto o cuscuz quanto o camarão. Experiência inédita. É tão bonita essa cumbuca de madeira. Primeiro passo, vamos pegar o amarelo assim. O amarelo, assim? Isso, um pouco. Isso, um pouco. Sim. Na boca. Na boca. Tem que comer sozinho porque para sentir, não, todo. Todo. Sim. Tem que comer sozinho para sentir a diferença. Tem que provar cada um passo a passo. Agora vamos no molho. Um molho. Um molho assim, não só um molho. Sim, isso, só assim o molho. Com a mão. O segredo é assim, ó. Muito bom. Muito bom. Assim, Chupar o dedo. a minha mãe não pode estar mais viva. Agora vamos pegar os dois. Os dois Os dois, começar por fufu. O fufu. e o molho. E o molho agora. Na boca. Nos dedos. Já aprendi. Estupendo, né? Muito bom. Então, chefe, para continuar essa conversa, vamos convidar a sua esposa, a Andréia, por favor, pessoa tão importante nesse restaurante. A Andréia, paulista de São José do Rio Preto, né? E a Andréia é uma das pessoas que dialoga, já que se casou com uma pessoa de fora do Brasil, dialoga com essas culturas. Andréia, você também nota esse preconceito, por exemplo, com a comida africana, etc? Sim, já vi bastante situações que o pessoal, às vezes, no começo, quando a gente abriu aqui, se recusava, né? A comer. Depois que eu conheci ele, a gente começou a sair em alguns lugares, né?
já fomos em várias lojas e o pessoal, o segurança, começar a andar de lado a lado, achando que... Atrás de mim. Atrás da gente, né? A gente estava fazendo compra e achar que ele ia pegar alguma coisa, né? Que ia roubar, né? E aí eu me deparava com essa situação e eu achava muito, muito estranha, muito ruim, né? Não era nada bom, que às vezes, teve vezes que eu cheguei e falei assim, olha, a gente está aqui para comprar, a gente não veio roubar. Meu marido é negro, mas ele não vai roubar. A origem do preconceito, claro, é a nossa própria vulnerabilidade. Atrás de um preconceituoso, alguém com medo. Mas também nossos valores, ideologias, nossos interesses, nossas crenças, nosso senso comum, nossa educação e onde estamos em determinada posição social. Cultura, peso, deficiências físicas, tudo isso, como já vimos, pode ser alvo de preconceito. As ações discriminatórias, infelizmente, podem ser fatais. No Brasil, 7 entre cada 10 crimes de ódio são motivados por preconceito racial. 14% tem origem na homofobia, preconceito contra a orientação sexual, e na transfobia, preconceito contra a identidade. E 10% dos crimes de ódio são motivados por preconceito de gênero em relação às mulheres, a misoginia. E a lista dos preconceitos possíveis não termina. Quem discrimina outra pessoa baseado por ser pobre, pratica aporofobia. Já o etarismo acontece quando pessoas são discriminadas pelo fato de serem idosas. Até a forma como falamos pode ser alvo de discriminação. É o chamado preconceito linguístico. Em um país plural como o Brasil, pensar que existe uma única maneira adequada de falar é um misto de arrogância com estupidez. Além do preconceito, as pessoas com deficiências também são vítimas frequentes de violência física e psicológica. Você já passou por uma situação deste tipo? Eu passei por uma situação de agressão, quase agressão física, que eu estava sentada aqui na minha motinha, num evento, e uma moça veio me esbarrando para eu cair da minha motinha. E eu pedi licença para ela com maior educação, e ela já não foi muito educada, já veio gritando e falando que não estava fazendo nada. E aí as pessoas recolheram ela antes do tempo de ficar pior. Agora, psicológico, eu acho que é sempre pelos haters na internet. Mas é algo que você se torna, fica blindada, né? Graças a Deus faço terapia, me ajuda muito. Por exemplo, o mais antigo, tradicional e historicamente difundido dos preconceitos é a misoginia. A desconfiança das mulheres e da sua capacidade, a agressão às mulheres, as frases que se jogam contra as mulheres como seres que seriam, para os misóginos, inferiores, histéricas, emotivas demais, não objetivas, incapazes de amizade entre elas. Todas essas construções preconceituosas estão dissolvidas entre nós. É lógico que nós temos padrões femininos impostos pela própria arte. Voltando à pré-história, a Vênus de Willendorf, a Vênus de Milo, ou Vênus e Marte de Botticelli. A estética feminina está registrada nos museus, nos livros de história, nos desfiles de moda. Se você permite, eu queria que você mostrasse, se você sentir à vontade, uma tatuagem que eu vi no seu braço. Claro. E como historiador, meu olhar naturalmente se inclinou. Naturalmente, você escolheu a Vênus de Willendorf, que está hoje na capital da Áustria. Por primeiro lugar, porque é uma escultura pré-histórica, é a representação do feminino antes de toda a ascensão da civilização, mas porque essa identidade como uma das mais antigas imagens do corpo humano. A ideia desse corpo como algo legítimo e como algo presente há tanto tempo, ela para mim ela é tão forte
que não me tira da cabeça, né, que o apagamento do corpo feminino ao longo dos anos, com o passar da história, ele é uma construção, não me tira da cabeça não, ele só reforça que é uma construção social do patriarcado, do capital, que vem trazer esse lugar de subjugação da mulher, né? E ela tem uma força, ela é tão pequena, mas ela tem uma força tão extraordinária que eu fiquei congelada na frente dela por 1 hora inteira. Então, é um processo de identificação e de representatividade que nos foi negado. Eu sou dos anos 1980. Quem que eu via nos anos 80 com um corpo parecido com o meu na mídia? Ninguém. E quando eu via, e aí é o fruto da pesquisa, é da maneira mais pejorativa possível. Então, eu cresci com essas referências, eu cresci achando que o meu corpo também era aquilo. Também não tinha esse lugar de poder, de força. E a Venus de Willendorf, ela fala pra gente, para falar, peraí, né? Vamos colocar esse pé no chão, porque tem muita força, tem muita potência. Por que é que o corpo feminino sempre incomoda, a mais ou a menos? Por que que o corpo feminino tem que ser apertado, espartilhado? Por que que ele tem que ser julgado dessa forma? E por que que alguém faz leitura moral de uma característica física? Perfeito. O controle em relação ao corpo da mulher, ele passa por questões econômicas, sociais e políticas muito intensas que estão para além da perspectiva estética, né? A perspectiva estética é algo que, ao longo dos anos, foi se transformando, porque a gente tem um primeiro julgamento moral em relação ao sexo, então a castidade que vem dentro dessa discussão. A gente depois tem em relação aos costumes. Quando a gente tem a mulher no mercado de trabalho, então eu estou passando uma linha do tempo muito, muito, muito rápida. Mas aí a gente começa a ter esse ideal da mulher, e aí o nosso meio no qual a gente está inserido, né, ele contribui bastante para isso. Então, quem é a mulher trabalhadora? Aquela, né, o ideal dessa estética da mulher trabalhadora. O que é pior no Brasil? Racismo ou preconceito contra estrangeiros? Bem-vindo ao meu universo. Bem-vindo ao meu universo. Foucault insinua que todo o discurso moral que estava na boca de padres e pastores hoje passou para a medicina. A medicina ocupa um lugar de autoridade para falar não mais em nome de Deus para saber qual é o corpo certo ou errado, mas para falar em nome da ciência qual é o corpo certo e errado. Você sente, ou você poderia endossar a ideia do filósofo Michel de Foucault de que, no fundo, a medicina incorporou um pouco desta função restritiva e controladora? Quem sou eu, né? Uma pesquisadora. Mas de fato tem isso, inclusive porque o argumento da saúde, ele é bastante utilizado nesse processo de opressão. O que também não é falado é que essa medicina, ela trata esse corpo padrão. Se esse corpo está fora do processo, ele não é tratado. Inclusive porque, por exemplo, uma maca dos hospitais, o peso padrão delas é 99 quilos. Eu tenho 115. Se eu precisar de um atendimento de emergência, talvez aquele equipamento não comporte o meu corpo. E eu tenho direito a esse acesso. O aparelho de pressão, o avental. Então, são coisas muito simples que fazem com que essa pessoa ela não receba o atendimento que ela precisa receber. O que é pior no Brasil? Racismo ou preconceito contra estrangeiros? As duas coisas são piores. Se você me trata como racismo ou preconceito, eu não vejo a diferença. As duas coisas são iguais. Como é possível explicar no Brasil, um país de tanta presença africana, que exista preconceito? É complicado de verdade. Eu não consigo falar. Quando eu montei esse restaurante, por exemplo, no começo, minha clientela é a mais branca. No começo, é a mais branca. Mas hoje é mais negra. Hoje, muitos negros estão se reidentificando
está buscando as raízes. Então, o preconceito, sim, existe, mas está uma luta muito grande para acabar com isso. A arte, em suas mais variadas formas, é uma ferramenta de combate ao preconceito. Negro e filho de imigrantes, o americano Jean-Michel Basquiat extravasou nas telas as discriminações que sofreu. Obras que saíram das ruas para ganhar as galerias, museus e leilões internacionais. Em Ironia do Policial Negro, o pintor tece duras críticas às práticas racistas que vigoravam e ainda persistem nos Estados Unidos. Combinando grafite e pintura expressionista, a obra questiona: por que um homem negro se alistaria em uma polícia que discrimina os outros pela cor da pele? Quadrinho também é arte? Por que não? Maurício de Souza é referência quando o assunto é diversidade e inclusão. Personagens negras, indígenas e com diferentes tipos de deficiência têm ganhado espaço nos gibis ao longo das décadas. Toda criança pode fazer parte da Turma da Mônica. Você tem uma visibilidade enorme hoje, graças ao seu talento e criatividade. Como é que você acha que contribui para a sociedade com essa visibilidade tão grande? Eu trato o assunto capacitismo, porém de uma forma não direta. Eu não falo sobre o assunto especificamente. Eu acho que só eu estar aparecendo no vídeo já é uma representatividade muito grande para as pessoas com deficiência. E também mostro com os vídeos do dia a dia, do cotidiano, que eu também frequento todos os lugares que as pessoas que não têm deficiência frequentam e que a gente também pode ocupar o espaço que a gente tiver vontade. E agora conte para nós em segredo o que ele adora do Brasil, porque ele deu uma saída assim um pouco, né, de que ele adora comer que seja comida brasileira. Ele gosta muito assim de comer churrasco, né? E é uma das coisas que ele sempre fala, eu gosto de churrasco. E também a feijoada ele gosta bastante, que lembra um pouco também a África, né? Mas é uma preparada diferente. Tava passando na rua, indo trabalhar, e simplesmente só porque eu tava passando pelo lado da moça que ela tava segurando a bolsa, ela mudou, olhou assim pra mim, mudou o lado da bolsa, e você sente que isso realmente é racismo. Isso é um preconceito por causa da cor da minha pele, por causa do jeito que eu me visto. Então acho que isso eu passo quase todo dia, mas já tô acostumado. Infelizmente não tinha que estar, né? Porque as pessoas não tinham que fazer isso. É porque as pessoas às vezes têm, elas do diferente, do que é diferente delas, né? No meu caso, eu sou uma pessoa negra, então hoje em dia o racismo ele existe, né? E as pessoas não acabam não respeitando a gente, né? Então acho que muitas vezes a gente nota o olhar, as pessoas têm medo, né? Algumas pessoas têm medo, eu já cansei de ver às vezes a gente andar na rua, a pessoa andar mais rápido, e a gente percebe que se fosse uma pessoa branca, talvez andando atrás dela, ela não teria medo. O que é diferente não é meu inimigo. O que é distinto do que eu estou acostumado não me combate, apenas me ajuda a tomar consciência de quem eu sou. Receber a comida de alguém, comida que alguém cozinhou para vocês, é um dos grandes presentes que a gente pode experimentar no mundo. Eu, você, todos nós temos traços de preconceito. Nós precisamos lutar contra isso, aumentar a consciência e melhorar. Isto é ser um ser humano em progresso, um ser humano em desenvolvimento, um ser humano perfectível. Que conselho você daria para aquelas pessoas, olhando para a câmera, que ainda nutrem preconceito contra pessoas gordas? Acho que o mais importante é o acolhimento. Quando alguém falar para você que sofre com alguma coisa que não é da sua realidade, ou mesmo que você tenha uma parcela de conhecimento sobre isso, ouça o que aquela pessoa tem a dizer e tente se colocar no lugar dela e entender o lugar que ela passa de opressão, né? Esse acolhimento e esse conhecimento, ele faz com que a gente comece a ver o mundo de uma maneira diferente. E com a gordofobia, acho que pode ser um caminho bastante interessante.
Você falou bastante sobre autonomia e que você foi educada para a autonomia, ou seja, não lhe trataram como alguém que deveria ser inteiramente cercada de cuidados. Isso foi importante na sua infância? Com certeza. Me tornou quem eu sou hoje. E, igual eu falei, eu morei sozinha, então eu criei coragem para ir, não tive medo. E eu gosto muito dessas coisas de mudança, de fazer o que as pessoas falam, mas você acha que você vai conseguir? Minha família mesmo, sem ser os meus pais, acharam que eu não ia ficar muito tempo fora. Saí aos 17 e até hoje eu não voltei. E nós temos uma surpresa para você, pequena Lô. A produção do Universo Carnal localizou sua mãe no interior de Minas. Aí, né? Estava perdida há mais de 10 minutos sem te ver. Muito tempo. E nós queremos lembrar para as pessoas a importância. Dona Rose, por favor, venha aqui para frente das câmeras. Dona Rose, que ajudou a autonomia da pequena Lô, bem-vinda, muito obrigado. E aqui um exemplo com a presença da mãe da Lohane, que é educação para a liberdade, né? Sem negar o que uma pessoa é, mas lembrando que é uma pessoa antes de ser uma pessoa com deficiência. E isto foi muito importante. Obrigado pela educação dada à nossa ultra criativa. Eu que agradeço. O que eu sou hoje. Eu que agradeço por, né, ser mãe da pequena Lô, né, que todos os dias a gente aprende cada dia mais com ela, né, com toda essa força, né, que ela tem e representatividade. Preconceito, sentimento obscuro e visceral que todos nós carregamos em maior ou menor grau. É quase um palavrão falar gordo, né? Então a gente cria eufemismos para dar uma disfarçada aí nessa história. O preconceito é, no fim das contas, a incapacidade de lidar com o que consideramos estranho, distante. As pessoas têm essa visão de que a pessoa com deficiência ela é uma pessoa inferior, que ela não consegue conversar direito, não consegue se formar. E a discriminação, se não for combatida, pode ser banalizada, vira algo como se fosse comum, aceitável, solo fértil para o ódio. Somos seres humanos, todos somos iguais. No episódio de hoje, buscamos compreender as raízes da intolerância e reforçar a importância da diversidade no combate ao preconceito. Até semana que vem. Foi um prazer. Acho que a última vez que eu comi com as mãos deve ter sido com 6 meses de idade, chefe. Faz algum tempo. Hoje, eu vim à Zona Leste. Não, isso é um fantasma. Este final vai... Isso vai pro M. Isso vai pro M.